Dá pra acreditar? Existem duas maneiras diferentes de beber suco de uma caixa de suco. A primeira maneira é a padrão, e a outra é virar o canudo para que seu lado mais curto fique na parte inferior da caixa. Usando o primeiro método, você pode ter dificuldade em tomar os últimos goles de líquido, porque o canudo não consegue alcançar todos os cantos corretamente. Alguns canudos têm seu canto inferior mais afiado do que o superior. Isso foi deliberadamente projetado assim para perfurar o selo. É por isso que algumas pessoas acreditam que a maneira certa de beber suco é a convencional. Vamos continuar com canudos. Você sabia que há uma maneira correta de usar um canudo para se beber de uma lata de refrigerante? Então, você está prestes a tomar um pouco de refri. Abre a lata, coloca um canudo. Agora precisa fazer um esforço constante para manter o canudo estável. Está vendo esse buraco no topo? Sim, vire o anel e coloque o canudo nesse buraco e ele servirá de suporte. Não há necessidade de se irritar com o canudo se mexendo. Qual é a melhor maneira de comer um cupcake? Transforme-o em um sanduíche. Passo 1. Retire o papel enrolado ao redor do cupcake. Passo 2. Divida cuidadosamente o bolo em duas partes. Passo 3. Coloque o lado inferior do cupcake em cima da cobertura. É assim que se come um cupcake como um profissional. Ok, outra palavrinha sobre bolos. As pessoas geralmente usam facas de cozinha para cortar bolos em duas partes, mas dá para usar um fio dental para fazer isso. Pegue um pedaço de fio dental e enrole-o horizontalmente ao redor do bolo. Segure as extremidades firmemente com as duas mãos e puxe-as nas direções opostas. Pronto! Agora você tem um bolo uniformemente cortado. Fácil, não? Você também pode usar fio dental para cortar um bolo verticalmente. Dessa forma, reduzirá a chance de estragar a cobertura. Você usa os dedos para mergulhar Oreos no leite? Tente usar um garfo. Coloque-o verticalmente entre as bolachas e mergulhe o biscoito no leite. Bem, pode tentar. Eu prefiro os meus dedos. Fiz assim a minha vida toda. Me chame de rebelde. Você coloca sua comida no micro-ondas. O prato está quente e a parte superior da comida está muito quente. Você começa a comer. Ah não, de novo não. Sua refeição não aqueceu uniformemente. Se quiser que a sua refeição aqueça de maneira uniforme, organize-a em forma de donut e deixe um espaço vazio no centro. A parte central do prato leva mais tempo para aquecer. Até o centro se aquecer, as bordas podem ficar superaquecidas. Às vezes, você precisa colocar duas tigelas de comida no micro-ondas ao mesmo tempo. Nesse caso, você pode tentar colocar a segunda tigela em cima de uma xícara. Isso lhe dará espaço livre para a outra tigela. Soluções criativas para micro-ondas pequenos. Mas é melhor prender a xícara primeiro. Limpar os alimentos que caírem levará mais tempo do que usar esse método. Para economizar espaço, você deve enrolar suas roupas em vez de dobrá-las ao fazer as malas. Elas não ficam marcadas quando você as enrola. Além disso, ocupam menos espaço. Ok, podemos continuar com outro truque para fazer as malas. Depois de enrolar suas roupas, coloque-as verticalmente na mala e não horizontalmente. Elas se encaixarão melhor na mala e você terá mais espaço para outras coisas essenciais. Beber café gelado é uma ótima maneira de resfriar seu corpo em um dia de verão. Infelizmente, os cubos de gelo começam a diluir o café rapidamente, mudando o sabor da bebida. Para evitar isso, você pode congelar um pouco de café em cubos de gelo com antecedência. Dessa forma, seu café gelado não ficará diluído. Tomar banho com muita frequência não é bom para o cabelo. Especialistas dizem que se deve lavar o cabelo 2 a 3 vezes por semana, porque a lavagem excessiva pode resultar em oleosidade extra. Você sabia que há uma maneira correta de colocar salame em uma torrada? É um problema de geometria. O pão torrado é quadrado, mas o salame normalmente é redondo. Você pode, é claro, fazer isso da maneira tradicional, colocando 2 fatias uma ao lado da outra. Mas daí as bordas do seu sanduíche não terão nenhum recheio. Tudo o que você precisa fazer é cortar as fatias ao meio. Em seguida, você reveste as bordas retas com os lados do pão. 4 pedaços bastam para cobrir toda a fatia de pão de sanduíche. A maioria das pessoas descasca bananas a partir do topo, mas assim você aperta a fruta. A melhor maneira de descascar uma banana é começando pela parte de baixo. Aprenda com os macacos. Aparentemente, eles descobriram isso há muito tempo. Você quer ter mais espaço no armário onde armazena seus materiais de limpeza? Então esta dica é para você. Pendure frascos de spray em um varão de cabides. É conveniente. Você pode encontrar um varão desses online ou nas lojas. Dessa forma, manterá seus sprays de limpeza organizados. Além disso, esse método deixa mais espaço no armário para outros materiais de limpeza. Existe uma maneira correta de segurar um hambúrguer.
Pegue com as duas mãos. Agora coloque seus mindinhos na parte inferior ao lado do polegar para obter suporte extra. Quer riscar palavras escritas erradas? Você pode fazer uma linha em cima delas, mas na maioria dos casos ainda é possível ler as palavras. Em vez de rabiscar algumas linhas, basta escrever um monte de letras aleatórias em cima da palavra que você deseja riscar. Problema resolvido. Qual é a melhor maneira de cortar um pão crocante? Colocando o pão de cabeça para baixo. A parte inferior geralmente é mais macia do que a superior, mas tente não apertar demais o pão. Os morangos nem são considerados um fruto, e são mais um pseudofruto, ainda identificado como infrutescência. O que acreditamos é que as pequenas coisas marrons ou brancas são sementes, mas na verdade são frutos individuais ligados à polpa. Mas como esse erro começou? Bem, a confusão teve início há centenas de anos, quando o morango foi nomeado pela primeira vez. No entanto, isso foi muito antes de os botânicos estarem por perto para ajudar a esclarecer esse erro. Os filmes de ficção científica são frequentemente inspirados na exploração espacial da vida real, mas há uma coisa que a NASA implementou após assistir a um filme de ficção. Um filme de 1929, A Mulher na Lua, introduziu uma contagem regressiva que aumentou a expectativa. A NASA achou isso útil e começou a usar em 1969. Não é apenas um momento emocionante, mas também tem um uso prático. Isso ajuda a enorme equipe por trás de cada lançamento a garantir que todos trabalhem de maneira perfeitamente sincronizada até o último segundo. Este próximo fato pode mudar seu apetite na próxima vez que você vir aquela maçã suculenta. Geralmente colhidas no verão, as maçãs brilhantes do supermercado são cobertas com cera quente, depois secas com ar quente e enviadas para armazenamento a frio. Antes de chegarem ao supermercado com aparência fresca, elas ficam armazenadas por 6 a 12 meses. Aposto que você não pode fazer isso. Tente cantarolar a boca que usa enquanto fecha o nariz. Não saiu nenhum barulho, certo? Sem uma saída para o ar, é fisicamente impossível fazer qualquer barulho. O maior parque nacional do mundo fica na Groenlândia e cobre impressionantes 970 mil quilômetros quadrados. Isso é o dobro do tamanho da Califórnia. Mas, embora seja gigante, existem apenas 40 residentes permanentes nesta área enorme, tornando um dos lugares mais isolados do planeta. Problemas com o mau hálito? Goma de mascar é a escolha típica. Mas outras coisas são igualmente eficazes. O pepino é uma ótima solução natural e mais eficiente. Como o chiclete, ele estimula a produção de saliva, mas o que o torna diferente de outros inibidores de odor é seu teor de água. Lavar os restos de comida indesejados também ajuda a evitar a boca seca, que causa odores. Você poderia pensar que a última letra colocada no alfabeto foi o Z, mas na verdade foi o J. Há muito tempo, em 1524, um gramático italiano queria identificar uma maneira de separar I e J. Juntos, eles eram uma vogal, e J era então usado como uma consoante que soava como Y. Isso foi até 1633, quando um livro de gramática inglesa explicou o uso adequado do J, e ele foi inserido no alfabeto da maneira que usamos hoje. O primeiro aspirador de pó foi inventado em 1901. Do tamanho de um trailer, eram necessárias 4 pessoas para operá-lo. Um motor a gasolina usado para fornecer energia requeria um cavalo para movê-lo. Eu suponho que era usado principalmente para limpar a sujeira do cavalo. Não demorou muito para que encontrassem maneiras mais fáceis de limpar a casa, e em 1910, o primeiro aspirador portátil foi inventado. Se alguém já lhe disse que você sua como um porco, não há necessidade de se ofender. Na verdade, é mais um elogio, pois os porcos não suam. Os suínos nascem sem glândulas sudoríparas, e a única maneira de se refrescar é rolando em uma poça, ou como sabemos, em um pouco de lama. Os guarda-chuvas foram inventados há cerca de 4.000 anos e só eram socialmente aceitos para o uso feminino. Seu objetivo original era manter o sol longe dos olhos e como um acessório de moda. Isso até meados do século XVIII, quando os homens foram autorizados a usá-los, e foi criada a versão moderna e resistente à água que usamos hoje. E o mais importante, o primeiro guarda-chuva para cães foi inventado em 1965. Os dentistas podem ser muito rigorosos com os doces que você come. Então, você ficaria surpreso ao saber que o algodão doce foi inventado por um dentista. John C. Wharton, dentista e confeiteiro, queria presentear seus clientes após cada visita. Talvez ele estivesse querendo que eles voltassem mais vezes.
Se teoricamente pudéssemos construir uma estrada para o espaço sideral e pudéssemos ajustar os efeitos da gravidade, você levaria apenas 1 hora para dirigir para o espaço a uma velocidade de 100 km por hora. Vamos fazer isso acontecer, Elon Musk. Quão pesada pode ser uma nuvem? Parece que não poderia pesar muito, pois flutua facilmente no céu, mas uma nuvem pode pesar até 450 quilos. Uma nuvem maciça consegue flutuar acima de você por o ar ser mais leve lá em cima e menos denso que o ar seco embaixo. O mesmo efeito pode ser visto ao observar o óleo flutuando na água. Você acha que boceja porque está entediado ou cansado? Bem, isso é um mito. Você boceja com mais frequência no final do dia, mas é apenas o seu corpo ajudando você a permanecer alerta. Através da inalação de ar frio e do alongamento dos músculos, o bocejo esfria o fluxo para o cérebro. Pesquisadores identificaram o tamanho do cérebro em diferentes espécies de animais com base em seus bocejos. Quanto maior o cérebro, mais longo o bocejo. Então, por quanto tempo você boceja? Jogar videogame regularmente aumenta a massa cinzenta no cérebro de todos os gamers que estão por aí. Isso ajuda a aumentar a conectividade cerebral através do controle muscular, memórias, percepção e navegação espacial. Um experimento em um centro médico de Nova York descobriu que cirurgiões que jogaram 3 horas de videogame cometeram 37% menos erros e tiveram um desempenho 27% mais rápido do que outros médicos que não jogaram. Alguma vez você já quis ser um pouco mais alto? Bem, coloque suas botas espaciais, pois o corpo humano pode crescer até 3% mais em altura no espaço. Enquanto vivemos na Terra, nossa coluna é comprimida pela gravidade. Mas em gravidade zero, a descompressão permite que os discos da coluna se expandam, fazendo com que a coluna se alongue. As vacas não têm sono REM completo enquanto estão em pé, mas podem tirar uma soneca leve. Este é um traço evolutivo que ajudou seus ancestrais a evitarem os predadores. Elas ficam em pé durante uma soneca se precisam dar uma dormidinha. Elas têm sono REM completo apenas quando deitadas, e só precisam de 4 horas de sono para se energizar totalmente para o dia seguinte. Você precisa de uma gota de líquido, uma impressora 3D a laser de última geração e de algumas horas de trabalho para fazer o menor spinner de todos. A largura dele será menor que a largura de um fio de cabelo. Pelo menos é o que pesquisadores do Laboratório Nacional de Oak Ridge conseguiram fazer. O biscoito Oreo com recheio duplo não tem nada de duplo. Um professor de matemática pesou 10 Oreos comuns, 10 Oreos com recheio duplo e 10 mega recheados. E os resultados mostraram que o biscoito com recheio duplo corresponde apenas a 1,86 do recheio de um Oreo comum. A pimenta chipotle não é um tipo especial de pimenta. É apenas a boa e velha pimenta jalapeño, só que seca e defumada. Em sua forma gasosa, o oxigênio não tem cor nem cheiro, mas quando está em forma líquida ou sólida, ele se torna azul claro. Após ser pega por um buraco negro, uma estrela é dilacerada por sua enorme força gravitacional. Parte do que sobra da estrela permanece dentro do buraco negro, e o resto, em forma de um grande jato de plasma, é ejetado com tanta força que viaja centenas de anos-luz. Não muito tempo atrás, cientistas decidiram que a árvore genealógica dos dinossauros precisava ser redesenhada pela primeira vez em 130 anos. Aparentemente, 2 espécies de dinossauros deveriam ter sido agrupadas desde o início. Uma é a que compreende animais carnívoros com cintura semelhante à dos lagartos, como o Tiranossauro Rex, e a outra com pelvis semelhante à das aves vegetarianas, como o Estegossauro. Um camelo consegue tomar até 120 litros de água em pouco mais de 10 minutos. Essa água é armazenada no fluxo sanguíneo do animal. Já a sua corcunda gordinha fornece nutrição para o camelo quando há pouca comida disponível. Alguns animais marinhos, como o salmão e as tartarugas, usam o campo magnético do nosso planeta para encontrar o caminho de casa. Além de ajudarem você a respirar, seus pulmões também produzem glóbulos vermelhos. Essas células são responsáveis pela coagulação, que impede hemorragias. Os pulmões produzem mais de 10 milhões dessas minúsculas células por hora. Apenas 2 letras nunca aparecem na tabela periódica, a J e a Q. Gire uma bola quando for deixá-la cair, e ela voará pelo ar enquanto cai. Esse fenômeno é chamado de efeito Magnus. Ele acontece em vários esportes, como o tênis e o beisebol. A anatidaefobia é o medo de que em algum momento, em algum lugar do mundo, um pato ou ganso possa estar de olho em você. A pessoa não tem medo de que o pato ou ganso se aproxime ou até toque nela.
Ela só não gosta da sensação de estar sendo vigiada. Isso foi descrito pela primeira vez em uma história em quadrinhos para mostrar que todo mundo pode ter medo de alguma coisa. Qualquer coisa pode se tornar uma fobia. Um pato me encarando a cada movimento que faço certamente me daria medo também. Suas balinhas de fruta preferidas podem estar brilhando porque estão cobertas com cera de carnaúba. Muitas frutas, principalmente as maçãs, possuem uma fina camada dessa cera também. Além de deixar as frutas e balas mais bonitas, essa cera pode ser usada em carros. Os pêssegos e nectarinas parecem ser diferentes, mas são praticamente a mesma fruta. Se o gene recessivo for dominante, temos pêssegos. Se não for, temos as macias nectarinas. Os corvos são ótimos em reconhecer rostos de pessoas, e houve casos em que se lembravam de pessoas por muito tempo. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo da forma como você os trata. Você não vai querer dar de cara com um corvo que guarda mágoa de você, vai? E ainda pode ser difícil reconhecer um corvo específico entre os demais, então é melhor se precaver e dar um tchauzinho para todos. Na cidade de Ioro, na América Central, tem um evento anual conhecido como Chuva de Peixes. E um detalhe, ele não é organizado por nenhum morador de lá. É que todos os anos, em maio ou junho, uma tempestade torrencial cai sobre a cidade, deixando uma massa de peixes pulando nas ruas. Acredita-se que o fenômeno seja causado por trombas d'água ou tornados, que soltam os peixes bem longe de suas casas. Entrega gratuita de peixes? Por favor, eu quero. Um único fio de espaguete preso no seu garfo tem nome. Ele é chamado de spaghetto. No idioma italiano, a letra I no fim de uma palavra indica que ela está no plural, enquanto um O indica que ela está no singular. Isso se aplica a todos os substantivos masculinos, tipo gnocco em vez de nhoque, fettuccino em vez de fettuccine e raviolo para um único pedaço de ravioli. A água pode congelar e ferver ao mesmo tempo. Isso é chamado de ponto triplo. É quando uma substância pode ser sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo, mas isso só é possível sob uma determinada pressão e temperatura. Estamos acostumados a ver o molho ranch branco, mas na verdade os fabricantes geralmente adicionam dióxido de titânio para deixá-lo dessa cor. Os fabricantes de protetor solar também usam essa substância em seus produtos. O mesmo acontece com os molhos Caesar e de queijo azul. Nossa Lua já teve atmosfera. Várias erupções vulcânicas aconteceram no satélite natural da Terra cerca de 4 bilhões de anos atrás. Elas liberaram imensos volumes de gás, trilhões de toneladas. Foi tanto que o gás não teve tempo suficiente de escapar para dentro do espaço. Foi assim que a atmosfera se formou. A água gelada esquenta mais rapidamente que a quente. A velocidade desse processo depende da diferença de temperatura entre o líquido e o ambiente. É por isso que a água gelada precisa de menos tempo para absorver o calor. Mas isso não quer dizer que ela vai ferver mais rápido que a água quente. A Zelândia é um continente submerso no Oceano Pacífico. Ele é geralmente descrito como um fragmento continental ou um microcontinente. Sua área tem quase 5 milhões de quilômetros quadrados, quase metade dos Estados Unidos. Ele afundou no oceano cerca de 23 milhões de anos atrás. A Nova Zelândia é a parte maior da Zelândia, que continua acima do nível do mar. As pessoas não param de evoluir. Cientistas vêm acompanhando milhares de anomalias humanas. Parece que alguns genes ruins estão sendo filtrados aos pouquinhos para fora do DNA humano. As estrelas parecem estar piscando por causa da turbulência na atmosfera terrestre. Isso faz a luz delas se mover para uma direção diferente antes de chegar aos nossos olhos, e isso faz parecer que a luz está balançando. A água leva 1000 anos para completar sua jornada contínua ao redor do mundo. O processo inteiro é conhecido como correia transportadora oceânica. O bismuto é um metal branco, brilhante e quebradiço com coloração rosada. Se você o derreter e depois deixá-lo esfriar bem devagar, ele formará cristais cúbicos iridescentes. Sabia que as balinhas M&M's são coloridas com besouros? O corante vermelho é feito com carmim, que é feito com besouros cochonilha. Batons vermelhos também são feitos com esses besouros. As rochas, metais e outros minerais e coisas que formam nosso planeta ficam presas ao chão com mais firmeza em alguns lugares. Isso traz consequências surpreendentes. A gravidade varia levemente dependendo de onde você está. A altitude também influencia. Então, se você estiver no topo do Monte Everest, você também pesará menos. Não olhe para baixo. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existente em micróbios antigos antes da clorofila, que é a coisa que torna as plantas verdes, evoluiu na Terra.
Essa substância refletia a luz solar com cores vermelhas e violeta, que juntas formam o roxo. Se isso for verdade, a Terra jovem pode ter sido repleta de criaturas estranhas e roxas antes de todo esse verde ter aparecido. Os bolsos geralmente estão no lado esquerdo da camisa porque a maioria das pessoas é destra. Isso é um mito ou um fato? Isso é verdade. Muitos produtos favorecem os destros. Os canhotos vão se identificar com isso diversas vezes. Digamos transporte público. Você já notou que o scanner nas estações geralmente está do lado direito? Equipamentos e dispositivos domésticos são mais um exemplo. Tesouras, pinças, abridores de garrafas e muitos outros utensílios domésticos são projetados com pessoas destras em mente. O mesmo vale para os bolsos das camisas. Enquanto algumas pessoas usam as duas mãos igualmente e outras mudam sua preferência de mão entre as tarefas, no geral a maioria das pessoas é destra. Um estudo revelou que 75% a 90% da população mundial é destra e 10% é canhota. Isso significa que é mais conveniente para a maioria das pessoas ter bolso no lado esquerdo do que no lado direito da roupa. Experimente por si mesmo. Seu cotovelo meio que se dobra quando você tenta alcançar o bolso do lado direito, enquanto do lado esquerdo seu cotovelo faz uma forma de arco, o que torna mais fácil colocar as coisas dentro do bolso e tirá-las. Comer mais proteína leva a ter músculos maiores. O que vocês acham disso, fisiculturistas? Mito ou fato? Isso é um mito. É verdade que comer proteína é essencial para a construção de músculos maiores. Quer dizer, as proteínas são blocos de construção do corpo. Contudo, comer mais do que você precisa é desnecessário. Todo mundo deve beber 8 copos de água por dia. Você acha que isso é um mito ou fato? É um mito, então não se culpe por beber menos água do que o recomendado. 8 copos não é um número mágico. As necessidades de hidratação diferem de uma pessoa para outra. A quantidade de água que você deve beber diariamente depende da sua atividade e nível de exercício. A temperatura do lugar onde você mora também afeta esse número. Se você mora em uma região quente, sua mais e precisa beber mais água. Sopa, café, chá, frutas e outras coisas que você come diariamente também contêm água. As cenouras são ricas em açúcar, então você deve evitar comê-las. Se isso for verdade, devemos avisar os coelhos. Algum palpite? Fato ou mito? É um mito. As cenouras têm cerca de 85% de água. Meio quilo de cenouras cozidas contém apenas 3 colheres de chá de açúcar. Em comparação com a quantidade de açúcar nas sobremesas, isso não é nada. Além disso, as cenouras são ricas em fitoquímicos, e comê-las pode ajudar a reduzir o açúcar no sangue. Os povos medievais acreditavam na Terra plana. Isso é um mito ou fato? Obviamente, a Terra plana é um mito, assim como a história construída em torno desse mito. Você não pode dizer que, naquela era, o mundo inteiro estava cético em relação à forma esférica da Terra. Mesmo as coisas visíveis do dia a dia provaram isso. Por exemplo, os povos medievais podiam ver que o brilho do crepúsculo durante o nascer e o pôr do sol formavam um arco no horizonte. Os vikings usavam capacetes com chifres. Isso é um mito ou um fato? A imagem bem conhecida de um guerreiro viking é quase sempre completada com um capacete com chifres, mas na realidade não tinha chifres. Não há evidências de que os capacetes viking tivessem chifres. Sucos detox limpam o corpo. É um fato ou um mito? É um mito. A desintoxicação não funciona assim. Seus órgãos internos são responsáveis pelo processo de limpeza. Baço, fígado, rins, especialmente o fígado. Seu corpo está sempre em um estado natural de se limpar. Uma pessoa não precisa beber sucos para a desintoxicação. Nozes são junk food. Alguma ideia? Mito ou fato? Você está certo, isso é um mito. As nozes são ricas em gorduras saudáveis. Elas são boas para o coração e outros órgãos. O norte-americano médio joga fora cerca de 38 quilos de resíduos têxteis por ano. Isso é um fato ou um mito? Fato. Imagine todo esse desperdício. Quando alguém joga suas roupas fora, elas não desaparecem no ar. Esses itens provavelmente chegam aos aterros sanitários como seu destino final. Doar roupas e vendê-las em lojas de segunda mão são opções muito melhores. Agora, você provavelmente já ouviu falar sobre truques de lavanderia que salvam vidas, que dizem tornar suas roupas super limpas e perfeitas como se fossem novas. E se essas dicas de lavanderia forem mitos? Vamos falar sobre 3 delas. As camisas devem ser abotoadas quando você as coloca para lavar. É verdade ou não?
Isso é um mito. É melhor você manter os zíperes fechados para evitar que os dentes peguem o tecido de outras roupas. Mas prender os botões de uma camisa pode expandir a rede de botões e as casas dos botões. A longo prazo, os botões começarão a sair do lugar. Lavar roupas em água quente é a maneira mais eficaz de limpá-las. Isso é um mito ou fato? Esse é outro mito da lavanderia. Você quer livrar suas roupas de germes. No entanto, a água quente por si só não será suficiente para isso. Hoje em dia, muitos detergentes podem limpar roupas em água fria ou morna. Você deve remover manchas da face do tecido. É verdade? A maioria das pessoas aplica água e sabão na mancha, começando pela parte da frente do tecido. Mas essa não é a melhor opção. Uma maneira muito melhor é começar por trás. A mancha pode ir mais fundo se você tratá-la pela frente. Tente fazer com que ela se mova até a superfície em vez de empurrá-la para dentro. Ouvir música é uma ferramenta eficaz para aprender idiomas. É um mito ou um fato? É um fato. Os cientistas dizem que ouvir uma música e cantarolar pode ajudá-lo a aprender um idioma. A maioria das pessoas luta para aprender gramática. No entanto, em nossas vidas diárias, nem sempre seguimos as regras gramaticais. As músicas podem ajudá-lo a compreender expressões informais. Os cientistas também concluíram que a música pode ajudá-lo a se lembrar de novas palavras e adicioná-las ao seu vocabulário. Deixe-me dar um exemplo. É do seu primeiro ano na escola. Sim, a música do alfabeto. Você é uma pessoa matinal ou noturna? De qualquer forma, você pode querer conhecer os seguintes fatos e mitos sobre o sono. O maior tempo que alguém ficou sem dormir foi de 11 dias. Você acha que isso é possível ou é uma lenda urbana? Isso é um fato. Randy Gardner estabeleceu o recorde de maior tempo que uma pessoa ficou sem dormir. Foi um experimento realizado pelo pesquisador do sono de Stanford, Dr. William C. Dement. O médico registrou e monitorou a atividade de sono de Randy Gardner. Gardner conseguiu ficar acordado por 11 dias e 25 minutos. O seu corpo eventualmente se acostuma a dormir menos. Mito ou fato? É um mito. Há muitos estudos provando que seu corpo, e especialmente seu cérebro, não consegue se acostumar a dormir menos. Você notou que depois de algumas noites de sono insuficiente, você começa a se sentir mais aéreo durante o dia? Isso é o seu corpo tentando se ajustar ao fato de não descansar o suficiente. A privação de sono a longo prazo afeta seu desempenho diurno, foco e tomada de decisão. Existem dois tipos de pessoas, aquelas que amam azeitonas e aquelas que odeiam. Então, fãs de azeitonas, vocês notaram que todas as azeitonas são em conserva e você não consegue comprar frescas em nenhum lugar? Bom, a razão para isso é simples. Azeitonas frescas têm um sabor tão ruim que nenhum supermercado quer vendê-las. Sim, de verdade. Todas essas latas, óleos e produtos químicos servem para torná-las comestíveis. Ainda não funciona bem o suficiente para as pessoas que são contra azeitonas. Você já notou que os supermercados não têm janelas? Há várias razões para isso. Primeiro, eles querem que você passe mais tempo lá dentro e compre mais coisas. Para esse fim, criam uma atmosfera diferente, que separa você do mundo exterior. Por exemplo, você não pode ver se escureceu ou se está chovendo lá fora. E assim, você perde a noção do tempo, como em um cassino. Mas também há outras razões. Por exemplo, ter janelas diminuiria o espaço disponível para prateleiras com produtos. Além disso, a luz solar direta pode fazer com que os produtos estraguem mais rapidamente, além de fazer com que os rótulos desbotem. Você sabia que a H&M, o nome da loja de roupas, é a abreviação de Hennes & Mauritz? É uma empresa sueca que originalmente vendia apenas roupas femininas. E assim era chamada de Hennes, que significava ela em sueco. Maurits Widfors era dono de uma loja de roupas de caça, que foi então adquirida pelo proprietário da Hennes. A loja começou a vender roupas masculinas também, e o nome da loja mudou para Hennes & Mauritz, ou como a conhecemos, H&M. Mais sobre marketing. Sempre que você compra laranjas embaladas, elas estão em um saco de malha vermelho ou laranja, e a cor do saco foi escolhida com cuidado. Quando embaladas em um saco de malha dessa cor, as laranjas parecem mais cor de laranja e, portanto, mais frescas e atraentes. Então é mais provável que você as compre. Os limões geralmente são vendidos em sacos de malha verde por um motivo semelhante. Se você os embalar em vermelho, eles ficarão mais laranja, e o verde combina melhor com o amarelo, fazendo com que os limões se destaquem. Há tantas coisas que eu não entendo sobre o mundo, e uma delas é esta. Por que as barras de chocolate, como o Mars ou o Snickers, têm essas ondas em zigue-zague no fundo?
Acontece que, bom, não é de se surpreender, elas surgem durante o processo de fabricação. Quando uma barra de chocolate é produzida, ela passa por uma esteira padronizada para ser coberta com chocolate. Esta máquina reveste a barra com chocolate derretido e em seguida a mantém a uma temperatura específica para fazê-la congelar. A razão para a qual a esteira é padronizada e não lisa é para recuperar o excesso de chocolate. Quando a barra congela, o padrão fica na barra. Você provavelmente já notou que chocolate velho pode ficar esbranquiçado na superfície. Isso acontece porque, com o tempo, as gorduras líquidas contidas na barra de chocolate, como manteiga de cacau, por exemplo, começam a viajar através do chocolate, cristalizando-se em cima. Esse é o pó branco, também conhecido como flor de gordura. É completamente inofensivo, então não se preocupe com ele. E se você realmente odeia isso, bem, basta enviar esse chocolate para mim e eu vou dar um jeito nele, comendo. Palitos de pirulito têm aqueles buracos quadrados na ponta por um motivo. Quando o doce é colocado em um palito, parte dele vai para o buraco, fixando o doce. Dessa forma, a bola de doce, ou qualquer que seja a sua forma, tem menos probabilidade de cair do palito. As gemas de ovos podem ser de cores diferentes, desde amarelo pálido até laranja profundo. O que altera isso? Não é a raça da galinha. Isso afeta apenas a cor da casca. A cor da gema depende da dieta da galinha. Se a sua comida tiver mais pigmentos amarelos e laranja, a gema ficará mais escura. E sim, gemas de qualquer cor são igualmente nutricionais, então não se preocupe. Já que estamos falando de fazendas, olhe para esses celeiros. O que eles têm em comum? Sim, a cor vermelha. E parece uma tendência. Houve uma época, antes de ter várias tintas disponíveis, que as pessoas precisavam fazer a sua própria tinta para pintar os celeiros. Anos atrás, os agricultores selavam celeiros com óleo de linhaça, que é a cor de laranja. Eles também adicionavam leite, limão e ferrugem ao óleo. A ferrugem era disponível e prática, e tinha o poder de se livrar de musgo e fungos. Juntos, esses ingredientes tornavam a mistura vermelha, e isso era usado como tinta. Hoje em dia é apenas uma tradição que muitos ainda seguem. Você provavelmente já notou aqueles pelinhos de borracha em pneus de carro ou bicicleta. Algum propósito especial? Bom, não. Eles surgem durante o processo de fabricação de pneus. A borracha é misturada com negro de carbono e colocada em um molde de pneu. Em seguida, é espalhada por todo o molde sob alta pressão de ar. Para fazer um bom pneu, a borracha deve cobrir toda a superfície uniformemente. Mas há um problema. Bolhas de ar podem se formar entre o molde e a borracha. Para garantir que isso não aconteça e ajudar na fuga de ar extra, os moldes têm pequenos buracos por toda a parte. Um pouco de borracha chega lá, e assim que o pneu fica pronto, esses buraquinhos se transformam nesses pequenos pelos. Ninguém se importa o suficiente para removê-los, porque isso seria um trabalho sem sentido, pois esses pelinhos não prejudicam ninguém. Esses pequenos pontos pretos nas janelas do carro são chamados de fritas, e não são de batata. Eles tornam a superfície do vidro mais áspera para que o adesivo possa colar melhor o vidro na estrutura do carro. O esmalte preto também bloqueia a luz ultravioleta que pode derreter o adesivo sob as faixas ao redor da janela. As faixas pretas aquecem mais rápido do que o vidro transparente. Felizmente, os pequenos pontos existem para ajudar a distribuir a temperatura uniformemente. Os ônibus têm volantes tão grandes por um motivo. Esses veículos são maiores que os carros e também são muito mais pesados. Então é mais difícil virar um ônibus e é preciso de muito mais força para fazê-lo do que quando se dirige um carro. Um volante que tem um raio maior permite que o veículo gire mais facilmente e requer menos força do que você precisaria se o volante fosse menor. Os caminhões têm volantes grandes pelo mesmo motivo. Além disso, os ônibus normalmente têm padrões de cores vibrantes em seus assentos. A razão é bastante nojenta. Esses padrões servem para esconder manchas nos assentos. Quanto mais vibrante for o assento e quanto mais padrões ele tiver, mais difícil será para um passageiro notar manchas. Melhor ainda, os padrões geralmente são tão vibrantes que nenhuma pessoa quer olhar para eles por tempo suficiente para detectar manchas. Então sim, eles estão literalmente lá para fazer você desviar o olhar. E se você ainda olhar para tornar a sujeira menos perceptível, posso ouvir um "eca", por favor? E essa é a razão exata pela qual hospitais e hotéis usam lençóis brancos, para mostrar o quão limpos eles são e quão altos são seus padrões. Décadas atrás, ninguém imaginaria que um dia carregaria um tipo de palito dentro do bolso capaz de armazenar centenas de gigabytes.
Percorremos um longo caminho desde então e já estamos acostumados a transferir nossos arquivos de aparelho para aparelho com facilidade usando os USBs. Em 2000, duas grandes empresas desenvolveram e venderam os primeiros pendrives USB 1.0, que se transformaram em 2.0, 3.0, tipo C e daí por diante. Fisicamente, eles possuem boa resistência e não estragam facilmente, principalmente se forem bem cuidados. No design, os USBs são quase perfeitos. Tão perfeitos que você sempre comete o erro de tentar encaixá-lo do lado errado. Confesse. Os dois buracos quadrados são usados para ajudar o USB a ficar no lugar certo assim que é colocado na entrada. Eles não são fortes a ponto de deixar o pendrive preso, mas conseguem desempenhar bem sua função. Você pode proteger seu USB com uma criptografia adequada. Isso significa que se alguém colocar as mãos nele, não conseguirá ler seu conteúdo. Arquivos criptografados acabam sendo embaralhados em uma série de letras e números, em vez de palavras compreensíveis para qualquer um que tente lê-los. O arquivo só fica acessível se alguém tiver aquele USB em mãos. Mas se você estiver usando certos serviços digitais, como messengers ou e-mails, a criptografia não é suficiente. Claro, a pessoa do outro lado não conseguirá ler os conteúdos das pastas, mas o site de hospedagem, sim. É aí que entra a criptografia de ponta a ponta. Ela garante que qualquer informação que entre e saia seja mais uma vez embaralhada, para que nenhum estranho ou site consiga decifrá-la. O armazenamento em nuvem anda fazendo bastante sucesso. Agora você pode salvar na internet qualquer coisa que esteja na sua área de trabalho e acessar tudo de qualquer dispositivo em qualquer lugar. Basta ter um e-mail e senha e bum! Você está seguro e tem todos os seus arquivos armazenados em um só lugar. Mas não leve o termo armazenamento em nuvem ao pé da letra. Não há nuvem alguma, e sim servidores que guardam os dados fisicamente. Eles são como computadores comuns, apenas sem os monitores. Esses servidores custam muito caro. É por isso que geralmente é preciso pagar pelo serviço. Os servidores são colocados em centros de dados espalhados pelo mundo todo, onde empresas terceirizadas os gerenciam. É como ter um acesso remoto a um computador. Entre eles estão um servidor mestre de controle, um de backup e outros que operam para manter um serviço de boa qualidade. Quanto mais você pagar, melhor será o servidor no qual seus dados serão armazenados. No reino da informática, deletar alguma coisa não significa que ela se foi para sempre. Qualquer arquivo que você queira remover já está presente no disco rígido como impulso elétrico e, dependendo do seu dispositivo, será descartado em uma lixeira reciclável ou em outro lugar. Isso não quer dizer que o tal arquivo já era, e sim que ele foi movido para uma pasta diferente, de onde pode ser tirado facilmente. Então, se estiver com medo de apagar um documento importante por engano, pode ficar tranquilo. Se isso acontecer, tem como recuperar. Mas se o seu aparelho pifar, aí já era. O arquivo desaparecerá para sempre. Se você possui um computador ou notebook com Windows 10, provavelmente o desliga pensando que ele sai do ar completamente. Mas não é o caso. O Windows 10 entra em um estado de hibernação e mantém os aplicativos salvos para que você possa recuperá-los. A forma certa de desligá-lo é resetando o aparelho. O sistema operacional do Windows é conhecido por ser de fácil utilização com todos os comandos expostos. Mas no caso de computadores WizKids, saiba que você pode abrir a barra de busca e digitar CMD para acessar o prompt de comando. Isso parece um monte de caracteres aleatórios, mas com ele é possível alcançar muitas coisas em seu dispositivo. Se você não gosta de janelas pretas, pode mudar a cor de acordo com sua preferência. Assim que a de prompt de comando abrir, clique com o botão direito sobre a barra de título e depois em Propriedades. Mais uma janela se abrirá com a opção de escolher cores. Aí é só selecionar as que você quiser para o plano de fundo e texto ou corrigir a opacidade para a janela CDM. Esse é o modo fácil. Desafiador mesmo é digitar os comandos na janela. Se quiser dar uma olhada em todos os seus drives no aparelho com Windows 10, é só digitar este comando na janela. Não se esqueça de colocar espaços. A lista de servidores surgirá como num passe de mágica em sua tela. Essa é uma boa forma de encontrar o que procura rapidinho, em vez de ficar vasculhando o computador manualmente. Você também pode esconder pastas específicas em seu computador por meio do prompt, digitando este comando e pressionando Enter. Claro, terá que digitar na pasta que quer esconder e, puf, ela desaparecerá.
Uma forma menos complexa de fazer isso é abrindo o painel de propriedades na pasta e clicando na caixinha que mostra a palavra oculto. Apesar de ser o jeito mais fácil, não é o mais eficaz. Você pode simplesmente escrever mostrar arquivos e pastas ocultas e todas as caixinhas que marcou voltarão a ficar visíveis. O prompt de comando não serve apenas para coisas sérias. Você pode tentar jogar lá para passar o tempo. Só não espere um jogo completo e realista com efeitos surreais. Digite este comando e seja transportado para o jogo por meio de mensagem. Ele permitirá criar personagens e se aventurar por um mundo imaginário. O Google Chrome é um dos navegadores mais populares da internet. Mas você também pode jogar um jogo baseado em texto lá, assim como no prompt de comando. Primeiro, pressione Ctrl mais Shift mais J para abrir o console. Depois, digite Text Adventure na caixa de busca. Parece surreal, como se você tivesse aberto alguma página oculta. Em seguida, clique na caixinha onde está escrito console. Você será recebido com uma mensagem perguntando se quer jogar. Digite sim e o jogo iniciará instantaneamente. Haverá alguns comandos básicos que são fáceis de seguir e uma prévia da jornada. Se estiver à procura de algo mais contemporâneo, prepare-se para jogar paciência. Relaxa, você não terá que digitar nenhum comando para isso. Basta digitar Solitaire na barra de busca e pronto. Agora é só jogar. E quando ficar entediado, pode optar pelo clássico Pac-Man. Se você é da geração dos telefones tipo tijolão, o jogo sobre o qual vou falar agora vai despertar todas as memórias de sua infância. Já se perguntou para que serve aquele buraquinho no topo da pia? Pode haver 1, 2 ou 3 deles, dependendo do design. Esses orifícios ficam sob a borda, próximos ao espelho. Eles podem estar virados para você se estiverem entre as válvulas da torneira. Eles existem para evitar que a pia transborde e para permitir que o ar no ralo circule. Sem esses orifícios, uma pia cheia de água drenaria lentamente devido à resistência do ar que sai do ralo. Sua banheira também tem esse furo, mas a pia da cozinha nem sempre tem. Uma banheira demora mais para encher, então você pode se distrair, se afastar e esquecer que está enchendo a banheira, por isso é muito necessário. A pia da cozinha pode possuir proteção contra transbordamento em forma da divisória entre as duas cubas. E esse divisor é um pouco mais baixo do que a borda. A maioria das mochilas para caminhadas tem um recurso secreto que pode literalmente salvar sua vida. Se você tiver uma, dê uma olhada na alça do peito. Você verá que há um apito embutido na fivela. É útil no caso de ficar sozinho, preso em algum lugar durante uma caminhada ou se estiver caminhando em grupo, mas se perder dos companheiros. Nem todas as mochilas têm um apito, mas as modernas, projetadas especificamente para mountain bike, caminhadas, snowboard, esqui e outras atividades semelhantes ao ar livre, sim. Por falar em mochilas, muitas marcas têm modelos padrão que vêm com um patch costurado na parte externa em formato de diamante. O chamamos de aba de chicote, ou como alguns dizem, focinho de porco. Originalmente, os fabricantes criaram esse recurso para que as pessoas pudessem carregar um machado para quebrar o gelo durante o montanhismo. Ele é feito de couro para reduzir a possibilidade de congelamento. Claro, um mochileiro comum não entra em tais aventuras, mas o patch ainda é útil, porque você pode segurar e acessar imediatamente alguns itens, como fones de ouvido ou uma garrafa de água, ou amarrar seus sapatos de caminhada e algumas outras coisas essenciais para que tenha mais espaço dentro da mochila. Por que os carrinhos de compras têm um sistema de grade em vez de serem sólidos? Existe alguma razão para isso. Os fabricantes usam menos metal, assim o carrinho fica mais leve e mais barato. Além disso, a equipe do supermercado pode ver o que está no seu carrinho com mais facilidade. É mais fácil manter o carrinho limpo dessa maneira também. Imagine se fosse todo fechado e alguém derramasse suco de laranja ou leite lá dentro. A drenagem é mais fácil também no caso de o carrinho estar do lado de fora, na chuva. Falando nisso, por que você acha que os cestos de roupa suja costumam ser vazados? É para a roupa em seu interior respirar. Seria mais difícil ventilar um cesto selado, e a ventilação evita que a roupa suja fique mofada. Além disso, cestos sem aberturas abrigam muito mais energia estática. Você notou que há um pequeno laço na luva de esqui? Sim, fica no dedo. Essas luvas são feitas especificamente para snowboard, esqui ou outros usos alpinos. Por causa do laço no dedo, você pode pendurar a luva na mochila usando um mosquetão.
Virando a abertura para baixo, as luvas não se encherão de detritos ou de neve enquanto você caminha ou participa de outras atividades de inverno, tipo cair e rolar ladeira abaixo, como eu costumo fazer. Mesmo que você não seja um alpinista profissional ou algo assim, ainda pode ser útil usar os chamados mosquetões. Com eles, você pode secar as luvas com os dedos para cima. Dessa forma, se houver alguma condensação, ela não se acumulará nos dedos, mas deslizará para baixo. Sabe aqueles pacotes de sílica gel que vem com bolsas novas, sapatos e muitos outros produtos? Pense 2 vezes antes de jogá-los fora. Você deve guardá-los, pois preservam o frescor de seus sapatos ou de qualquer outro produto que você comprou. Esses sacos são como um agente de secagem, pois expulsam a umidade do ambiente. Você pode usá-los para outras coisas, como por exemplo, quando precisar secar o telefone ou outra coisa em que tenha entrado água onde não devia. Ao lidar com um grampeador, você pode grampear acidentalmente páginas que não queria. Não é fácil removê-los, a menos que você use um truque simples. Preste atenção na parte frontal do grampeador. Notou aquela peça de metal ali? Chama-se bigorna. Vire o grampeador de cabeça para baixo. Dessa forma, você pode girar a peça para a opção grampo temporário, para que não seja tão difícil remover os grampos. Sim, a bigorna ajuda a ajustar o grampeador. Estamos tão acostumados à pasta de dente ser multicolorida que na maioria das vezes nem nos perguntamos por que ela é assim. Bem, na década de 1970, as pessoas tornaram-se mais conscientes da importância da higiene dental. Elas queriam que a pasta de dentes fizesse mais do que simplesmente limpar os dentes. Com isso em mente, a Aquafresh foi a primeira empresa a criar uma pasta de dentes que também tinha ingredientes para enxaguatório bucal, que é a faixa azul. Mais tarde, o vermelho foi acrescentado para representar ingredientes que ajudam a cuidar das gengivas. As embalagens de papel alumínio têm um recurso que podemos chamar de oculto, pois as pessoas não costumam dar uma olhada mais de perto na lateral dessa caixa, né? Existem perfurações arredondadas que você pode perfurar com os dedos. Basta pressionar o dedo no orifício resultante até que firme, e assim você segura o rolo de papelão enquanto puxa o papel alumínio. Pompons de gorros parecem uma bolinha fofa, ou feia, se você é daquelas pessoas que não curtem aquela bola no topo da cabeça. Pode não ter um propósito específico hoje, mas nem sempre foi um detalhe de moda. Uma das explicações possíveis diz que os gorros são algo que os vikings inventaram porque estavam procurando uma maneira de manter as orelhas aquecidas durante os invernos longos e frios. Depois de algum tempo, eles adicionaram pompons no topo também, para impedir que as costuras se desfizessem. Acho que aqueles tradicionais chifres foram adicionados algum tempo depois disso. Você pode encontrar uma almofada para alfinetes e agulhas com formato de tomate em muitos lares. Mas veja esse morango pendurado no topo. É meio estranho, considerando que essa fruta não cresce junto com tomates. Mas nesse contexto, os morangos estão lá para as agulhas que você está usando no momento, para que você não tenha que procurá-las entre muitas outras. Hey! Você já se pegou no seu quarto curtindo a vibração das suas músicas favoritas, admirando o subwoofer da caixa de som, enquanto ela proporciona toda aquela excelência aos seus tímpanos? Quem nunca? Mas você já se perguntou por que essa mesma caixa de som, junto com os demais alto-falantes do mundo todo, quase sempre é preta? Alguém aí provavelmente deve estar gritando na tela agora sobre sua caixinha verde, vermelha ou de qualquer outra cor do arco-íris. Primeiro, eu disse quase sempre. E segundo, se você olhar atentamente para o lindo design do seu tocador de música colorido, muitas vezes descobrirá que o alto-falante dele também é preto. Uma possível explicação para isso é que a tecnologia original dos alto-falantes tinha um diafragma com partículas pretas. Assim que um som é amplificado, envia uma carga através desse diafragma. E essas partículas pretas são empurradas para cima. As de carbono saltam e tocam a membrana superior do diafragma e são responsáveis por criar alguns dos sons distintos das nossas caixinhas que tanto adoramos. Os fabricantes devem ter se cansado de seus produtos mudarem de cor com uso prolongado, além de essas partículas pretas se depositarem na membrana superior do diafragma. Assim, a solução lógica foi pintar a maioria dos alto-falantes de preto. Outra crença mais prática sobre eles serem principalmente pretos é porque é uma cor que combina facilmente com muitos tipos de decoração. Paredes, móveis e roupas geralmente ficam muito bem quando combinados com ela, que por isso predomina em todos os lugares que você vai.
Ouvir música foi repetidamente classificado entre os 10 principais passatempos nos Estados Unidos, conforme pesquisas. Hoje em dia, há caixinhas em todos os lugares. Na televisão, no laptop e no telefone. Você não consegue escapar delas. Mas vamos dar uma olhada em como tudo começou. A origem está na tecnologia do rádio e do telefone. A primeira forma de alto-falante foi desenvolvida por Johann Philipp Reis, em 1861. Esse alemão era um inventor autodidata e instalou sua criação no telefone. O equipamento quase conseguia reproduzir tons claramente, mas também foi capaz de replicar a fala abafada após algumas revisões. Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, decidiu tentar produzir uma versão melhorada dessa engenhoca de Philipp. Essencialmente, ele e outros inventores queriam fazer um alto-falante eletrodinâmico. Em 1877, isso ainda não existia, mas devido ao desejo de criadores em todo o mundo de mudar isso, pesquisas confirmaram que era extremamente possível desenvolver um. Em particular, o trabalho de Werner von Siemens foi uma força motriz para chegar a essa conclusão. Ele teve a ideia de um alto-falante acionado por bobina eletromagnética. Por que existem ímãs nesses equipamentos, você pode perguntar. Todos os atuais, hoje em dia, possuem uma corrente elétrica, algo que os inventores nunca teriam dado como certo em nenhum momento de suas vidas. Quando esta corrente elétrica está se movendo, ela produz um campo magnético. Para fazer o painel do alto-falante se mexer, ímãs são usados para criar um campo magnético oposto que produz vibrações. Estas são o som que acabamos ouvindo. Quanto maior o ímã, mais alto o som. Já o americano Thomas Edison registrou uma patente britânica para um sistema usando ar comprimido para um mecanismo de amplificação. O primeiro alto-falante elétrico comercial nasceu apenas em 1924. A qualidade do som produzido por este era boa o suficiente para filmes. Levou quase 20 anos para o desenvolvimento inovador do próximo. E ele veio com a chegada do Duplex Driver, em 1943, que oferecia maior clareza e coerência nos volumes altos, o que era importante nos cinemas. Apropriadamente, foi apelidado de A Voz do Teatro. O Duplex Driver foi logo testado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e instantaneamente se tornou o padrão da indústria dos cinemas em 1955. Até agora, esse design ainda é utilizado. De fato, a indústria cinematográfica parece se dedicar bastante à questão do som, assim como as salas de cinemas que frequentamos. Você deve ter notado que esses locais geralmente têm cortinas grossas nas paredes. Elas são à prova de som ou acústicas e muito mais grossas do que as comuns. Isso porque consistem em panos mais pesados, feitos com tecidos firmes ou têm forros de melhor qualidade. Assim, absorvem o som e reduzem o reflexo acústico do teto, janelas e paredes planas da sala, criando uma experiência sonora muito melhor. Os pisos de carpete são bem grossos nos cinemas pelo mesmo motivo. Eles ajudam a abafar o som, produzindo isolamento. Do ponto de vista prático, os carpetes também são colocados para evitar o barulho de passos durante as exibições dos filmes. O conceito de captura de som também é a razão pela qual colocar um telefone dentro de um copo ou xícara amplifica o volume. Qualquer alto-falante parado ou suspenso em um espaço aberto projeta o som em todas as direções. À medida que o equipamento vibra para criar ondas sonoras, uma quantidade igual de energia sai da frente e de trás dele. Ao colocá-lo em algum tipo de gabinete, podemos redirecionar parte da energia que vem de trás dele e projetá-la para frente. Se for em um copo, direcionamos o som com mais eficiência. Ele viaja em apenas uma direção, fazendo com que pareça mais alto do que se estivesse fora dele. Falando em telefones e caixas de som, você já se perguntou por que seu celular faz com que elas produzam um zumbido? Isso pode ocorrer quando os dois dispositivos estão próximos um do outro e o smartphone está tentando enviar e receber dados. A transferência de informação produz distúrbios eletromagnéticos. Isso cria ruído no áudio, o que resulta no zumbido vindo da caixa de som. Uma maneira simples de evitar essa vibração incrível que seu alto-falante está fazendo é apenas afastar o celular da caixa de som, ou vice-versa. Isso eliminará o que é oficialmente conhecido como interferência eletromagnética.
Pesquisas em toda a América mostram que, em média, 74% das pessoas possuem 2 ou mais fones de ouvido. 46% delas mencionaram que os utilizam durante mais de 2 horas por dia. Algumas pessoas escolhem os fones pela aparência, outras pela qualidade do som. Em ambos os casos, encontrar o modelo certo é importante, pois muita gente está disposta a gastar mais de $100 nisso. Os fones se tornaram um verdadeiro acessório da moda. Por isso, figuras conhecidas estão tentando causar impacto nessa indústria como se fosse a da moda. Os magnatas da música Dr. Dre e Jimmy Iovine tiveram a ideia da marca agora mundialmente famosa Beats by Dre. Um dia, em 2006, eles estavam caminhando pela costa do Oceano Pacífico discutindo sobre um negócio de tênis, pois tinham recebido uma oferta de uma grande marca daquele ramo. Após algumas discussões, decidiram que queriam algo pelo qual fossem mais apaixonados e chegaram nos fones de ouvido. A ideia da dupla se transformou em uma marca que foi comprada pela Apple em 2014 por $3 bilhões. Foi o maior negócio da história da empresa de Steve Jobs. A Linda é estagiária em uma clínica odontológica. Ela está andando até seu carro com um copo de café em uma mão e sua bolsa na outra. Ela tira as chaves, mas elas caem no chão. Então coloca a bolsa em cima do carro, pega as chaves, abre a porta, dá a partida no motor e sai. Ela acelera na rodovia e só então se dá conta de que não pegou a bolsa. Ela para o carro, sai e olha para trás. Sua bolsa está caída no asfalto. A jovem caminha em direção a ela, mas um caminhão passa em cima da bolsa. Seus cosméticos, celular, um livro e todo o resto ficam achatados e quebrados. Linda pega o tubo de creme dental, ela espreme o gel na palma da mão. Como isso é possível? Deveria haver uma bagunça dentro do tubo, mas, de alguma forma, essas faixas coloridas não se misturaram. Elas estão perfeitamente alinhadas lado a lado e com a mesma espessura. Linda então resolve pesquisar sobre o assunto. Ela chega em casa e coloca o creme dental dentro do congelador. Após algumas horas, tira o tubo e parte-o ao meio. Ela vê uma substância congelada com 3 cores lá dentro. Parece que eles colocam o gel dentro do tubo daquela forma, com 3 faixas. Aí, quando você espreme o tubo, a pasta sai uniforme. Ok, mas por que essas cores não se misturam lá dentro? Linda descobre que tem toda uma ciência que estuda a deformação e o fluxo de substâncias em estados líquidos, gasosos e sólidos macios. Essa ciência se chama rheologia, usada para criar a viscosidade e densidade necessárias do creme dental, impedindo que ele se misture dentro do tubo e fazendo-o transformar em espuma quando você escovar os dentes. Eles colocam o creme dental dentro do tubo pela parte de baixo da embalagem, com a ajuda de uma máquina. As faixas diferentes dentro do tubo têm a mesma rheologia. Sob pressões irregulares, elas retêm a mesma espessura e o mesmo fluxo. Quando estão paradas dentro da caixa, essas faixas têm um formato mais volumoso, mas quando você as espreme, elas ficam mais finas à medida que se aproximam do bocal do tubo. Então são liberadas com a mesma velocidade e consistência, não importa quão forte você aperte. O creme dental recupera a espessura depois de ser pressionado. É como um marshmallow que volta ao seu formato inicial depois de ser apertado. Alguns fabricantes de creme dental equipam seu produto com um pequeno cilindro conectado ao bocal dentro do tubo. Eles enchem o cilindro com a pasta branca e colocam uma pequena quantidade de 2 géis coloridos nas laterais do cilindro. Aí, quando você aperta o tubo, a força é exercida nas 2 laterais do cilindro, empurrando o gel colorido para fora da embalagem. E ele sai pelo bocal em forma de 3 faixas. Há muitos tipos diferentes de creme dental, com 3 faixas ou com apenas uma cor. Mas branco, vermelho e azul são as cores clássicas. A faixa branca é responsável por embranquecer os dentes e remover a sujeira. Essa é uma função essencial do creme dental, então tem muito gel branco nele. A faixa azul é responsável pelo hálito fresco e por fortalecer as gengivas. Esse esquema de cores não é padrão, então as fabricantes podem mudar as funções das faixas como quiserem. A Linda fica um pouco tonta com todas essas informações, mas parece entender. Ela espreme o creme dental na escova e pensa: por que a escova tem exatamente esse tamanho e por que o creme dental precisa cobrir todas as cerdas? As escovas dentais têm vários formatos, mas suas proporções geralmente são criadas para fornecer uma limpeza confortável. E aqui está um segredinho sobre a quantidade de creme dental. Não é preciso cobrir a escova toda. Uma bolinha do tamanho de uma ervilha é suficiente para limpar seus dentes. Os fabricantes querem que você fique sem creme dental rapidinho, para comprar mais. Linda está escovando seus dentes e pensando na sorte que ela tem de viver no século XXI. Creme dental, dentistas, próteses... Há tantas formas diferentes de tratar e cuidar dos dentes. Ela fica imaginando quão difícil era a vida de quem vivia antigamente, antes da invenção das tecnologias odontológicas. Todos provavelmente tinham problemas dentais sérios e sentiam muita dor. Mas a verdade é que não tinham.
Até os humanos que moravam em cavernas tinham dentes bem melhores do que os nossos. Arqueólogos encontraram provas disso. Muitos crânios antigos têm uma fileira perfeita de dentes, sem uma cárie sequer. A Linda não acredita nisso. Ela olha para sua escova dental elétrica. Essas civilizações antigas certamente tinham alguma tecnologia secreta que ainda não descobrimos. Mas não havia tecnologia dental nenhuma. Para entender como eles conseguiam manter seus dentes tão saudáveis, primeiro é preciso entender o que é um dente. Dentro dele há uma dentina, uma substância flexível, porém durável. A parte externa é coberta com o material mais sólido do corpo humano, o esmalte. Ele é feito de cálcio e cobre cada dente. E não é apenas uma cobertura forte. O esmalte é composto por centenas de milhares de fibras fininhas, chamadas de prismas. Um prisma é quebradiço, mas milhões deles podem ser duros como um diamante. Os prismas ficam entrelaçados uns nos outros, como uma corda, e formam uma estrutura resistente. É por isso que os dentes são uma ferramenta perfeita para a sobrevivência. Imagine um homem das cavernas comendo carne e vegetais. Esse alimento é diferente dos bifes e das saladas dos restaurantes. Naquela época, a comida era bem densa e sólida. Para mastigá-la era preciso ter mandíbula e dentes fortes. Cada refeição era um verdadeiro treino. Durante a mastigação, as fibras da carne e dos vegetais limpavam os dentes da sujeira e da placa dental. As pessoas tinham gengivas fortes e nem sabiam o que era cárie. Seus dentes eram praticamente indestrutíveis. Muitos anos depois, começamos a usar essa excelente ferramenta de sobrevivência para mastigar pãezinhos, sanduíches, carnes macias e ovos. Os dentes já não recebem mais aquela carga para a qual foram criados. É por isso que eles ficaram fracos. A humanidade agora tem que enfrentar uma alimentação que nunca existiu na história do nosso planeta. Pouco tempo se passou entre as pessoas mastigando mamutes e comprando almôndegas macias em restaurantes. Resumindo, a maciez derrotou o material mais forte do corpo humano. Sim, nossos dentes ficaram mais fracos. Mas aí outro problema surgiu: o açúcar. As cáries apareceram quando esse item passou a integrar nossa alimentação. Ele caiu no gosto do povo rapidinho. Era colocado na comida ou simplesmente comido em cubos, como se fosse bala. O açúcar era considerado uma preciosidade e era caro. É óbvio, na época ninguém sabia que ele poderia fazer os dentes estragarem. Quando esse problema surgiu, as pessoas começaram a criar novas tecnologias dentais. Mas há outros destruidores de dentes além do açúcar. Sua boca contém muitas bactérias. A maioria delas digere a comida, elimina micróbios ruins e limpa os dentes das placas. Mas há também germes ruins que destroem a estrutura do dente e formam cáries. No passado, quando a comida era mais natural e robusta, esses micróbios não eram perigosos para os dentes fortes. Hoje em dia, comemos muitos alimentos ricos em carboidratos, aromatizantes, aditivos e açúcar. Então ajudamos as bactérias ruins a se multiplicarem, tornando-as mais fortes ainda. Seu estilo de vida também afeta a sua saúde bucal. No passado, as pessoas tinham que pegar comida em campos, florestas e montanhas. Elas viviam um estilo de vida ativo e queimavam muitas calorias. Ninguém trabalha assim hoje em dia. Os treinos na academia são muito mais fáceis do que capturar um mamute. A falta de atividade física faz as calorias sobrarem e, com os germes, criam-se problemas estomacais. O gás e os ácidos do intestino entram na cavidade oral e destroem os dentes também. Agora observe esses animais. Gatos, leões, ursos, tigres, vacas e outros animais com dentes ainda comem da mesma forma que comiam milhões de anos atrás. E é por isso que eles raramente têm problemas dentais.